pessoal, no vídeo de hoje nós vamos estar abordando sobre o artigo Avaliação e Tratamento Fisioterapêutico Pós-Correção Cirúrgica de Anquilose Temporomandibular Unilateral. Se trata de um estudo de caso, escrito por 4 autores e publicado na Revista Brasileira de Ciência da Saúde no ano de 2011. Na introdução, os autores falam que a anquilose da articulação temporomandibular é caracterizada como uma fusão das superfícies articulares, seja por tecido ósseo, seja por tecido fibroso, produzindo a limitação progressiva dos movimentos mandibulares. Em crianças, são gerados problemas funcionais, como abertura vertical reduzida, distúrbio do crescimento facial e mandíbula, dificuldade na mastigação e fonação, maloclusão, higiene bucal precária e principalmente a assimetria facial, que é uma das características clássicas da anquilose temporomandibular unilateral. A intervenção cirúrgica deve ser aplicada precocemente, independente de idade, pois a principal complicação encontrada no pós-operatório é a restrição da mobilidade da mandíbula. Entre as causas mais comuns da anquilose se destacam os traumas diretos na mandíbula, como luta, quedas, acidentes de trânsito, quedas de bicicleta, e entre outros. Os objetivos presentes no artigo foram verificar as alterações na função muscular no caso de pós-cirúrgico temporomandibular unilateral e analisar as estratégias utilizadas no tratamento fisioterapêutico desta disfunção. Já nos materiais e métodos, os autores relatam que, após a aprovação do Comitê de Ética de Pesquisa da Universidade, foi realizado um estudo descritivo, por meio de relato de caso, com dados de um prontuário, da avaliação fisioterapêutica e da avaliação eletromiográfica. Também eles utilizaram as descrições das técnicas utilizadas durante o tratamento pós-operatório. Se trata de um paciente do sexo masculino, 9 anos de idade, com diagnóstico clínico de anquilose temporomandibular esquerdo, pós-cirúrgico de liberação do bloco anquilótico. A etiologia se trata de trauma na ATM esquerdo pós-queda de bicicleta. Após um ano do trauma, o referido paciente apresenta dificuldade para se alimentar, porém não referia nenhum tipo de dor. Antes da cirurgia de artroplastia, o paciente apresentava amplitude de abertura mandibular de 11 mm, com desvio para a esquerda, movimento lateral esquerdo de 4 mm e lateral direito de 2 mm, com mobilidade da mandíbula limitada por causa da fibrose na articulação. Logo depois de realizar a cirurgia, o paciente passou a apresentar a abertura mandibular máxima de 25 mm, movimento lateral esquerdo de 7 mm, lateral direito de 2 mm, e também apresentou um desvio para a lateral esquerda no movimento de abertura da mandíbula. A fisioterapia iniciou-se 2 meses após a cirurgia, sendo 2 vezes por semana, com duração de 50 minutos cada, totalizando 20 sessões. Os registros de amplitude de movimento mandibulares foram medidos através de um paquímetro, que é utilizado para avaliar a amplitude de abertura da mandíbula, e também foram realizados em todas as sessões, ao início e ao término. Foi realizado também uma avaliação eletromiográfica no primeiro dia e no último dia de fisioterapia. Olá pessoal, vou estar apresentando um pouco para vocês dos objetivos de tratamento fisioterapêutico que foram realizados durante esse estudo de caso. O primeiro objetivo foi aumentar a amplitude de abertura vertical desse paciente. O segundo objetivo foi aumentar a função dos músculos da mastigação. Terceiro, aumentar a simetria dos músculos, tanto temporal e masseter.
estimular também os movimentos de lateralidade e impedir a formação de tecidos cicatriciais restritivos. Na reabilitação, as técnicas que eles usaram foram massoterapia, técnicas de deslizamento e amassamento dos músculos, principalmente da região do crânio, região da coluna cervical e também da região mandibular. Músculos como temporal, occipital, trapézio, esternocleidomastoide, masseter. Esses foram algumas das técnicas. Também se usou a massagem de fricção transversa profunda na região da ATM desse paciente. Em relação aos exercícios que foram executados, teve o alongamento passivo dos músculos da mastigação, ou seja, aquele alongamento que o fisioterapeuta estava ali auxiliando o paciente. Tinha por objetivo que o paciente abrisse a sua boca até o limite máximo que ele conseguia. E aos poucos, o fisioterapeuta colocava o dedo entre os dentes do paciente e ia alongando um pouco mais do limite do paciente, ou seja, vencendo um pouco mais da restrição que aquele paciente apresentava. Esse exercício ele era sempre realizado com o paciente deitado, ou seja, em decúbito dorsal, com 3 repetições de 30 segundos para cada repetição que era feita. Outro exercício foi o exercício passivo de tração. Esse exercício era sempre realizado no início e no final de cada exercício, com 10 repetições, mais ou menos com 8 segundos para cada repetição. Essa tração era acompanhada de deslizamento e a intensidade com que era feita era de grau 3 e sempre com ritmo lento, trazendo aí mais conforto para o paciente também. Outro exercício que foi realizado era o movimento de abertura e fechamento da mandíbula. Esse exercício era sempre realizado com a língua contra o palato e efetuava-se o mínimo de contração muscular possível que o paciente conseguisse. Nesse movimento de abrir e fechar os dentes, eles não poderiam se encostar. Era sempre realizada 3 séries com 10 repetições e proporcionava-se ao paciente momentos de relaxamento, mas que o artigo deixa claro que eram momentos breves. Outro exercício era o exercício de abertura para manter a simetria. Como era realizado? A ponta da língua do paciente ficava encostada no molar do lado direito, porque o desvio dele era do lado esquerdo. Por isso que a ponta da língua ficava do lado direito. E com isso, o desvio que ele tinha era controlado. E esse exercício foi realizado 3 séries de 10 repetições. O último exercício que o paciente realizou foi o exercício contra resistência. Esse exercício também era realizado no movimento de abertura e fechamento, mas agora de forma lateral, direita e esquerda. E durante esse movimento era realizada uma força contrária, uma resistência, através do punho na região do mento do paciente. Foi realizado 3 séries com 10 repetições e sempre proporcionando para o paciente os momentos de pausa, de relaxamento, para que ele viesse a se sentir mais confortável. O artigo traz, nesse estudo de caso, que o paciente ele não apresentou dor durante esses exercícios, mas caso ele viesse a apresentar, era necessário diminuir a intensidade, diminuir a força, diminuir a resistência, para que o paciente se sentisse mais confortável. Ele orientou também que o paciente desse continuidade aos exercícios na sua casa, no seu lar, na sua residência. Foram obtidos resultados satisfatórios no paciente. Houve evolução dos movimentos mandibulares de abertura vertical
lateralidade esquerda e lateralidade direita, com as medidas do início e no término de cada sessão durante o período de tratamento. Foi observado também maior simetria e maior equilíbrio antero-posterior da atividade eletromiográfica do temporal anterior e masseter na contração isométrica durante o apertamento dentário e máxima intercuspidação. Na contração isotônica durante a atividade mastigatória não habitual, também no pós-tratamento observou-se maior equilíbrio entre os músculos masseter e temporais e maior simetria apenas no músculo temporal anterior. O período pós-operatório revela-se como o mais crítico para o sucesso dos tratamentos da anquilose da ATM, sendo preconizada a fisioterapia agressiva durante um ano após os procedimentos cirúrgicos. Foi observado um progressivo aumento da abertura vertical e lateralidade durante as 20 sessões do atendimento fisioterapêutico. Os resultados mostraram que na avaliação AMG pré-tratamento, a ativação dos músculos temporal direito e esquerdo estava mais desequilibrada. No pós-tratamento, foi observado maior equilíbrio na ativação entre os músculos masséteres e temporais, demonstrado por meio de coeficiente anteroposterior, provavelmente devido a um maior equilíbrio obtido na assimetria temporal. No início do atendimento, foi observado o desequilíbrio da musculatura mastigatória, principalmente do músculo temporal, e esse desequilíbrio ocasiona estratégias compensatórias e dor. E as pessoas com disfunção na ATM apresentam maior assimetria na atividade dos músculos da mastigação, ocasionando assim aumento de tensão, elevando a dor na região mandibular e cervical. Outra característica clássica nos casos de anquilose da ATM unilateral é a assimetria facial. O trabalho fisioterapêutico desenvolvido visou aumentar a movimentação de abertura e lateralidades, tornar os movimentos mandibulares mais simétricos, ampliando assim a funcionalidade desta articulação. Neste caso de anquilose, observou-se melhora do equilíbrio da musculatura mastigatória e maior amplitude dos movimentos, o que pode ser decorrente do conjunto de técnicas utilizadas. Os exercícios domiciliares também podem ter contribuído para os resultados positivos do atendimento, mas se torna essencial a presença de uma equipe multidisciplinar composta por cirurgiões, ortodontistas, fonoaudiólogos e fisioterapeutas. A proposta do trabalho fisioterapêutico apresentada para este paciente pós-cirúrgico de anquilose temporomandibular mostrou-se eficiente. Foi observada maior simetria e maior equilíbrio anteroposterior da atividade eletromiográfica do temporal anterior e masseter, sendo assim como maior abertura vertical e lateralidade mandibular. Sendo um estudo de caso não se permitem generalizações dos resultados observados, outras pesquisas são necessárias com uma amostra maior para identificar a melhor estratégia no pós-operatório da anquilose temporomandibular.